Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é da FUVEST 2023, segunda fase sobre Química Orgânica. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte: uma das formas de se compreender estruturas de moléculas orgânicas é utilizando modelos como os apresentados a seguir para as moléculas de etano e eteno. Então, ele dá aqui para nós a molécula do etano, e ele nos dá aqui a molécula do eteno. E aí, continuando aqui, ele vai pedir no item A alguma coisa sobre essas duas estruturas. Então, ele diz aqui: complete na folha de respostas os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha do modelo de etano. Então, ele quer saber aqui, e aqui vai valer a mesma coisa para os dois, porque as bolinhas escuras elas estão nas duas moléculas e as bolinhas claras também estão nas duas moléculas. Mas ele colocou aqui sobre a molécula do etano, que tanto faz. Bom, a gente tem que saber que o etano é o C2H6, né? Aqui nós temos carbono, carbono. Aqui são átomos de hidrogênio, justamente porque se trata do etano. Então, ele podia ter nos dado isso aqui e não dizer que era a molécula do etano para a gente tentar identificar quem seria esse átomo central e quem seriam esses átomos ao redor desse átomo central. E aí nós partiríamos como para a resolução? Bom, aqui nós estamos vendo que esse átomo central é tetravalente, tem 4 elétrons na camada de valência, por isso que ele está fazendo 4 ligações aqui. E aqui o hidrogênio ele acaba sendo monovalente, ele só tem um elétron em sua camada de valência. Então, por isso que ele sempre vai fazer uma ligação, ok? Aqui dentro da química orgânica. Então, o que nós temos aqui são que as esferas escuras elas são os átomos de carbono, justamente pela tetravalência dele, e os átomos aqui, essas esferas claras, são os hidrogênios, justamente por serem monovalentes. E a gente olhando para o átomo central aqui, nós podemos ver que o carbono ele sempre vai fazer 4 ligações. Então você pode ver aqui no etano, ele está fazendo 4 ligações. E no eteno ele também faz 4 ligações. Ó. 1, 2, 3, 4. Só que no etano, esse carbono ele é sp3. Então a geometria desse carbono aqui no etano, essas geometrias elas são tetraédricas. Enquanto que aqui no eteno, por causa dessa ligação dupla, esses carbonos eles estão ligados apenas a 3 átomos. Então, como eu disse, o carbono sempre vai fazer 4 ligações, mas não necessariamente ele precisa estar ligado a 4 átomos, como a gente está vendo aqui, por exemplo, e como a gente vai ver daqui a pouco no etino. Então, aqui esse carbono ligado a 3 átomos, a gente pode dizer que ele está usando um orbital s e 2 orbitais p para formar uma ligação. Então, a hibridização desses carbonos aqui, elas são do tipo sp2. Enquanto que aqui o carbono está ligado a 4 átomos. Então, ele está usando um orbital s e mais 3 orbitais p, os orbitais hibridizados. Então, aí ele acaba sendo sp3. Tá certo? Do etino a gente vai falar daqui a pouco, que é quando o carbono faz a ligação tripla. E aí, essas valências nos ajudam a saber que o carbono vai fazer aí as 4 ligações e o hidrogênio vai fazer uma ligação apenas, tá certo? Então, como ele já falou que é do etano, então é só reconhecer que as bolinhas escuras são os carbonos e as bolinhas claras, como são monovalentes, são os átomos de hidrogênio. E aí eu copiei aqui da folha de respostas para a gente completar justamente como tem que ser lá na prova da FUVEST. Então, as bolinhas claras são hidrogênios, por serem monovalentes. Ele não pede justificativa nada, mas essa questãozinha aqui é bem tranquila. Ele não pede justificativa nenhuma. Ele só quer que você coloque a bolinha clara são os hidrogênios e a bolinha escura é o carbono. É isso aqui que ele quer. Não quer mais nada além disso. Quer que você saiba reconhecer esses caras aqui. Tá certo? Então, sem segredo nenhum o item A, o item B também não tem muito segredo e nem o item C. Bem tranquilinha essa questão da FUVEST. Ele continuando aqui no item B.
O etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás de solda e como matéria-prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, desenhe na folha de respostas a molécula de acetileno. E essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? Então, primeiro a gente vai montar o acetileno pela notação de Lewis. Então, a notação de Lewis é aquela que você mostra os elétrons, você mostra os pontinhos ao redor do átomo central, você mostra aí os elétrons de valência do átomo que vai participar aí das ligações, tá certo? E depois a gente faz essa segunda parte analisando se ele vai sofrer algum tipo de isomeria. Então, o acetileno, nome dele, acetileno é o nome comum, o nome IUPAC dele, o nome oficial dele é etino. Então, lembrando que et são 2 carbonos, e aí o in, ele me indica uma ligação tripla entre esses carbonos. O et me diz só que eu tenho 2 carbonos, então essa ligação tripla só pode estar entre esses carbonos. Então, a primeira forma é você reconhecer quem que é o etino. E aí, você completa a estrutura com hidrogênio. Por quê? Porque o carbono está fazendo 3 ligações. O in me indica a ligação tripla. Só que o carbono é tetravalente, então o que falta aqui são 2 átomos de hidrogênio. E aí cada hidrogênio está fazendo uma ligação por ser monovalente, como a gente viu no item A, e o carbono aqui ele está fazendo 4 ligações, mas aqui ele está ligado a 2 átomos. Então, esse carbono ligando a 2 átomos, ele tem usando um orbital s e um orbital p, por exemplo, esse carbono. Então, a hibridização do carbono que faz a ligação tripla, ela é do tipo sp. Então, a hibridização aqui é sp, e aí sobra 2 orbitais p puros que vão fazer as 2 ligações pi, as 2 ligações aqui extras que esse carbono está fazendo. Tá certo? Então, sobram 2 orbitais p puros que vão fazer aqui essas 2 ligações do tipo π que nós vamos ter aqui. Lembrando que aqui é uma ligação sigma, aqui é uma ligação sigma e aqui é uma ligação sigma. Tá certo? E aí a geometria do carbono, quando ele está fazendo uma ligação tripla, é linear. Então a gente vê que quando o carbono está ligado a 4 átomos, a hibridização dele é sp3 e a geometria é tetraédrica. Nós vimos lá que o eteno, como o eteno, o carbono está ligado a 3 átomos, a hibridização dele é sp2 e a geometria é trigonal plana. E aqui, quando o carbono está ligado a 2 átomos, ele está usando um orbital s e um orbital p. Então, essa aqui é a hibridização. Como sobram 2 orbitais p puros, aí acaba se formando essa ligação tripla. Essas 2 ligações π que vão formar a ligação tripla. Tá certo? Então, sempre que o carbono aparecer, ele vai aparecer com 4 elétrons ao redor dele. Por quê? Porque o carbono é tetravalente, ele é do grupo 14 da tabela periódica. Grupo 14 da tabela periódica, 4 elétrons da camada de valência. Então, o carbono aqui aparece com 4 elétrons na camada de valência. E aí, vai ter ainda os 2 hidrogênios que vai aparecer, um para cada carbono. Tá certo? Então, aqui é o que eu tinha mostrado. Aqui vai formar a ligação tripla. E aqui forma a ligação entre o carbono e o hidrogênio. Lembrando que todas aqui são ligações covalentes. Tá certo? Mas ele quer a representação de Lewis. Então, a gente pode deixar a representação desses elétrons. Ok? Então, é isso que está acontecendo. Quando eu comecei a dar aula no colégio técnico, primeira aula de química orgânica eu falava da tetravalência do carbono. Eu dava várias estruturas, por exemplo, CH3, CH3, e pedia para os alunos representarem todos esses compostos pela notação de Lewis, para que eles tivessem a ideia de que sempre que eles verem as ligações químicas, as ligações covalentes aqui nesse caso, que eles sempre entendessem que isso aqui são a representação do compartilhamento de elétrons. Então tinha uma listinha bem, acho que até o item J, item M, onde eles tinham que pegar várias estruturas dessa, várias fórmulas condensadas dessa e expandir elas, só que mostrando o quê? Mostrando que nós temos aqui o compartilhamento desses elétrons. Para eles terem a ideia de sempre que eles verem a ligação,
sempre que eles verem um tracinho, eles saberem que o que está acontecendo na verdade lá é o compartilhamento de elétrons, certo? Então, respondemos aqui o que ele queria, montamos aqui a representação de Lewis, tá? Não tinha segredo nenhum também, desde que você soubesse, é claro que você chegou numa segunda fase, você sabe o que é o etino, e fizemos aqui o que ele pediu. E aí ele pergunta se essa molécula apresenta algum tipo de isomeria. E aí o que a gente tem aqui? O etino, em si, ele não tem nenhum tipo de isomeria. Ele não tem nem isomeria ótica, porque na isomeria ótica o carbono precisa estar ligado a 4 substituintes diferentes. E nós não temos a isomeria geométrica, porque na isomeria geométrica o carbono precisa estar ligado a 2 átomos. Então, aqui na ligação tripla, o carbono sempre vai estar ligado a apenas a um átomo. Então, não tem como o carbono que faz a ligação tripla estar ligado a 2 grupos para nós termos a isomeria geométrica, a cis e trans. Tá certo? Que é o que a gente vai discutir agora no próximo item, no item C. Mas antes vamos responder aqui para o pessoal da FUVEST que não apresenta nenhum tipo de isomeria. Certo? Terminamos aqui o item B. E aí, comentando mais um pouquinho em cima disso aqui, vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o etino. Então, aqui eu tenho aqui os orbitais, ó. Então, aqui eu representei da forma que a gente está acostumado a ver, mostrando as linhas, né, que indicam o compartilhamento de elétrons, que é muito melhor, é muito mais fácil entender isso aqui do que entender esse monte de pontinho, ok? E aí, quando a gente vem aqui, falando um pouquinho mais de hibridização e de orbital, então aqui nós temos o etino, tá? Ó, aqui tem o carbono, aqui tem outro carbono, que são esses carbonos aqui. Aí aqui eu tenho um hidrogênio aqui e um hidrogênio aqui, tá? E aí você está vendo aqui que ele está mostrando que os elétrons estão ocupando um orbital. Aqui você tem o elétron do hidrogênio e aqui você tem o elétron do carbono e eles estão sendo compartilhados aqui. Aqui você tem o orbital S, ó. O orbital S é esférico. E aqui você tem esse formato de orbital híbrido para o carbono, tá? Então aqui você tem os orbitais que foram hibridizados. E aí, aqui você tem a ligação sigma, ó. Então aqui é a ligação sigma, aqui é a ligação sigma, então aqui você tem a ligação sigma, tá ligando esse carbono nesse hidrogênio, ó. O carbono está aqui, ó. O hidrogênio está aqui. Então a ligação está aqui, ó, o elétron sendo compartilhado aqui pelos orbitais. E aí você tem aqui a ligação sigma, aqui você tem a outra ligação sigma ligando esse carbono nesse hidrogênio, essa outra ligação sigma, aí essa ligação sigma entre esses carbonos, essa ligação sigma aqui do meio, tá? E aí você tem aqui, como eu falei, você tem aqui 2 orbitais p puros, porque o carbono lá tem os 4 orbitais. Se ele está ligado apenas a 2 átomos, o carbono está ligado a 2 átomos. Então ele está usando 2 orbitais, e aí em cada orbital aqui entra, por exemplo, nesse carbono, no orbital dele, entra um elétron que é do hidrogênio, e entra um elétron que é desse carbono, que ele está mostrando aqui. E aí, como ele está ligado a 2 átomos, ele está usando aqui os orbitais S e P. Por isso que a hibridização do carbono aqui é SP. Só que aqui você tem 2 orbitais P puros. E são esses orbitais P puros que vão, ó, esse elétron aqui de um orbital P puro, e aí esse outro elétron é de um orbital P puro do carbono. Então, esses elétrons aqui são esses elétrons do orbital P puro do carbono, e aqui você tem os elétrons de um orbital P puro do outro carbono. Então, tudo isso aqui é um orbital P, ó. Então, aqui é um orbital P, tá? É um vermelho com um azul, que é na parte lá de baixo. E aqui, então, você tem uma ligação π que ele está mostrando. Uma ligação π é na vertical e a outra ligação π é na horizontal. Então, esse vermelho com azul aqui embaixo é um orbital P. E aqui o outro está aqui, ó. Aí aqui na horizontal a gente tem o que vai lá para trás do plano. Ó. Então aqui a gente tem outro orbital P puro. Então tem um orbital P puro aqui e um orbital P puro aqui, ó. Tem um orbital P puro que pode ser o da vertical e um orbital P puro que pode ser o da horizontal. E aí eles se aproximam e aí você forma essa distorção aqui que é a ligação tripla.
tá certo? Isso aqui é o que acaba sendo a ligação tripla. E para a ligação dupla, o que acontece? Aí na ligação dupla você vai ter o carbono vai estar ligado a 3 átomos. Então você vai estar usando sp2, você está usando 2 orbitais p. Então por isso que o carbono vai se ligar a 3 átomos quando ele faz uma ligação dupla, porque ele vai ser sp2. E aí sobra um orbital p puro. E é esse orbital p puro que vai formar apenas uma ligação π. Então por isso que aqui você está formando duas ligações π, porque sobram 2 orbitais p puros. Na ligação dupla, sobra só um orbital p puro. Por isso que você só tem uma ligação π quando você tem a ligação dupla. Então aqui você tem uma ligação sigma aqui, e aqui são duas ligações π. Então uma π é essa que está na vertical, e a outra π é essa que está na horizontal. Tá certo? Indo agora sim para o item C, vamos lá. Considere que 2 dos átomos representados pelas bolinhas claras foram substituídos por outro átomo distinto verde em cada molécula, como na figura a seguir. Então lembra que lá no início nós tínhamos o etano e o eteno. Agora você vê que ele chama de molécula A e molécula B. Por quê? Porque não é mais uma esfera clara, é uma esfera de cor verde. Então ele está querendo falar, bom, a gente mudou o átomo que está aqui. A gente mudou um átomo nesse carbono, um átomo nesse carbono e nesse carbono. Então agora não são mais hidrogênios. Esses átomos verdes são outro tipo de átomo, mas o que a gente já sabe? Que esse outro tipo de átomo ele também é monovalente, porque ele está fazendo aqui apenas uma ligação. E aí ele continua. Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? E depois ele comenta aqui. Pinte na tabela periódica, na folha de respostas, 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Tá? Então, nós vamos começar por essa parte de pintar. Então, pinte na tabela periódica, na folha de resposta, 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Então, como eu falei, aquela bolinha verde, ela está fazendo apenas uma ligação. Ok? Tanto na molécula A quanto na molécula B. Tanto na molécula onde o carbono faz ligação simples, quanto na molécula onde o carbono faz a ligação dupla. Então, o que a gente tira daí? Bom, se fosse do grupo do oxigênio, essa bolinha verde teria que fazer 2 ligações. Podia ser uma ligação dupla ou podia fazer 2 ligações simples. Só que nesse caso não poderia ser alguém do grupo 16, o grupo do oxigênio, porque se o oxigênio fizesse uma ligação dupla aqui, essa ligação dupla aqui não poderia estar aqui, porque esse hidrogênio está aqui e o carbono não pode fazer mais do que 4 ligações. Na verdade, ele vai fazer 4, nem 3 e nem 5. Tá? Em casos especiais onde a gente tem intermediário de reação, tem o carbocátion, onde o carbono, por um breve momento, faz 3 ligações. Mas não é o caso aqui. Então, aqui tem que ser alguém da onde? Qual que é o grupo da tabela periódica onde ele tem 7 elétrons na camada de valência e só precisa fazer uma ligação para ficar com o octeto completo? É o grupo 17, o grupo que representa a família dos halogênios. Então, quando a gente vem aqui na tabela periódica, o que a gente tem que marcar para ele? Ele quer 3 elementos. Então, quem é aqui do grupo 17, qualquer um desses caras aqui, eles têm 7 elétrons na camada de valência. Por quê? Com isso, como eles têm 7 elétrons na camada de valência, esses caras aqui, eles precisam fazer apenas uma ligação para ficar com o octeto completo. Então, aquela esfera verde é algum halogênio, porque a gente está vendo apenas uma ligação entre aquele átomo e o carbono. Então, a gente sabe que são halogênios. E aí ele pede para marcar 3 halogênios, então a gente poderia colocar o cloro, o bromo e o iodo, ou o flúor, o cloro e o bromo, ou o flúor, o cloro e o iodo. Aí tanto faz, tá? Mas ele fala que na folha de respostas, 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Então, qualquer um desses halogênios aqui, desde que nós marcássemos 3 deles, estaria de bom tamanho aí para o pessoal da FUVEST. Né? Bem simples, bem direto, só preenche e não justifica nada para nós. Tá certo? Mas é claro que aqui eu tenho que contextualizar para vocês saberem por que a gente está escolhendo elementos desse grupo 17. Então, imagina que a gente tem aqui. Então, se fosse um OH aqui, e aqui um dupla OH.
Então aqui ele está fazendo duas ligações simples e aqui ele está fazendo uma ligação dupla. Então não pode ser do grupo do oxigênio, porque na imagem ali onde ele nos deu, mostraria que o elemento verde fazendo duas ligações, que não é o caso lá. Ali só mostra o elemento verde fazendo uma ligação. E como o hidrogênio já foi usado, então nós sabemos que tem que ser aqui alguém do grupo 17, porque só falta uma ligação para ficar com o octeto. Tá certo? Vamos partir agora para a segunda parte. Então o que ele vai falar aqui? Em qual das moléculas geradas entre essas duas poderia ocorrer isomeria geométrica? Ele está sendo bem específico. Ele quer só isomeria geométrica. Tá? Então, essa daqui, para ter isomeria geométrica, o que a gente sabe? Para ter isomeria geométrica na cadeia aberta, na cadeia alifática, o que a gente sabe? Que o carbono tem que ser um carbono sp2. Essa molécula A, ela tem carbono sp3, porque a gente explicou no começo. Esse carbono aqui está ligado a 4 átomos. Se esse carbono está ligado a 4 átomos, a hibridização dele é sp3. Ele está usando um orbital s e 3 orbitais p para se ligar com outro átomo. Então, aqui nós temos carbonos que são sp3. Então, aqui não tem como ter isomeria geométrica, tá certo? O que nos resta analisar a molécula B. Na molécula B, nós vemos o carbono, sim, ligado a 3 átomos. Então, ele pode estar usando um orbital s e aqui 2 orbitais p. E aí a ligação dupla ela vem, justamente como a gente comentou, de um orbital p puro. Então, ele está usando sp2, esse carbono, e aí sim é possível ter isomeria geométrica. E aí, como eu falei, ele está usando um orbital s e 2 orbitais p. E o outro elétron, que está num orbital p puro, é que vai formar essa ligação dupla. Então, aqui nós temos uma ligação π que vem justamente do orbital p puro desse carbono interagindo com o orbital p puro desse carbono. E é isso que forma essa outra ligação π, ok? E aí, a gente tem que analisar ela, beleza. Ela é uma molécula sp2, mas não necessariamente ela tem isomeria geométrica. A gente tem que analisar o quê? Bom, a gente vai analisar o seguinte agora. Então, vindo para cá, eu representei essa molécula aqui. E aí, o que eu tenho? Bom, a condição para que eu tenha isomeria geométrica é que cada carbono tenha 2 elementos diferentes ligados a ele. Aqui eu tenho hidrogênio, aqui eu tenho cloro. Então, são 2 diferentes? São 2 diferentes. Então, esse lado está ok, possível de ter isomeria geométrica. Agora vamos analisar o outro carbono. Esse cara é diferente do de baixo? São 2 elementos diferentes? São 2 elementos diferentes. Então, aqui sim eu posso ter isomeria geométrica. Por quê? Porque esse cara é diferente do de baixo e esse cara é diferente do de baixo, tá? Então percebam que eu não olho lateralmente, ó. Eu olho no carbono da dupla. Esse carbono da dupla tem 2 caras que são diferentes? Tem. E esse carbono da dupla tem 2 caras que são diferentes? Tem. Então, essa é a condição para que eu tenha isomeria geométrica, certo? O que eu posso ter também? Não necessariamente tem que ser. Eu não posso ter só estruturas iguais. Mas, por exemplo, se aqui eu tivesse um CH3, se eu tivesse uma metila aqui, e aqui eu tivesse um CH2, CH3, se eu tivesse uma etila, eu tenho também, ó, eu analiso que esse cara é diferente desse. E esse cara é diferente desse. Então, nesse caso, eu também teria isomeria geométrica, certo? Agora, se eu tivesse um hidrogênio aqui embaixo, aí aqui fosse o hidrogênio, aí como o cara de cima é igual ao cara de baixo do mesmo carbono, aí eu não posso ter isomeria geométrica. Embora esse lado eles fossem diferentes, se um lado for igual, não tenho isomeria geométrica, tá certo? Então, esse cara aqui sim pode ter isomeria geométrica. Por quê? Porque esse cara é diferente desse dentro do mesmo carbono e esse cara é diferente desse dentro desse mesmo carbono. Então, sim. Então, em qual das moléculas geradas pode ocorrer isomeria geométrica? Nesse cara aqui. Por quê? Porque ele tem aqui átomos, grupos diferentes ligados ao mesmo átomo de carbono da ligação dupla, ok? E aí,
vou falar um pouco mais sobre isomeria geométrica. Então, nesse caso que ele representou para nós, aqui nós temos um composto do tipo cis. Então, aqui eu teria o cis 1,2 dicloroeteno, ok? E se eu tenho o cis, eu posso ter o trans, onde eu pego um grupo e inverto. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu mantive esse lado, ó, hidrogênio em cima, cloro embaixo, hidrogênio em cima, cloro embaixo. Só que dessa estrutura para de baixo, o que eu fiz? Eu mandei esse cloro para cima e mandei esse hidrogênio para baixo. Então, aí esse hidrogênio desceu e eu tenho isso aqui. Esse cloro que está aqui embaixo subiu e eu tenho isso aqui. Então, se eu tenho uma estrutura que é cis, se eu quero gerar a trans, eu mantenho um lado do jeito que está e eu inverto do outro lado. E aí eu vou ter a estrutura trans, tá? Então, aqui embaixo eu tenho a estrutura trans, ó, transpostos aqui, ó. Eles estão cruzados os grupos agora. Então, aqui eu tenho a estrutura trans. E aqui, quando os grupos estão do mesmo lado, ó, os cloros estão aqui para baixo e os hidrogênios estão para cima. Tá? Podia ser o contrário? Podia. Se eu pegar essa molécula e inverter, se esses cloros estivessem para cima e os hidrogênios para baixo, é a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu vou ter a estrutura cis e aqui eles estão lados opostos agora. Aqui eu vou ter a estrutura trans. E aí eu vou ter o trans e o cis 1,2 de cloro eteno. Tá? Então, ó, cis, mesmo lado. E aí, ó, eu tenho um cloro no carbono 1 e um cloro no carbono 2. Então, cis 1,2 dicloro eteno. E aqui eu tenho trans, eles estão transpostos. Então, eu tenho trans 1,2 dicloro eteno. Qual das estruturas? A estrutura B. Por quê? A gente acabou de justificar. E por que a estrutura A não era a mesma? Porque a estrutura A não tinha a ligação dupla. O carbono só tinha carbono sp3, enquanto que para ter isomeria geométrica, eu preciso analisar, mas tem que ser carbonos que sejam do tipo sp2. Tá certo? E aí eu vou mostrar mais uma estrutura para vocês, mais um isômero possível disso aqui, que não tem isomeria geométrica. Tá certo? Então, esses aqui são isômeros geométricos, tá? E eu consigo desenhar um outro isômero desses caras aqui. Então, aqui, ó, o que eu consigo fazer de diferente? Aqui eu coloquei, ó, 2 hidrogênios iguais no mesmo carbono e os 2 cloros no mesmo carbono. Tá? Então, aqui eu tinha, ó, num carbono eu tinha hidrogênio cloro, no outro carbono eu tinha hidrogênio cloro. Só que existe mais um isômero possível para se desenhar. Então, aqui, ó, agora no mesmo carbono, eu tenho 2 hidrogênios. No mesmo carbono, eu tenho 2 cloros. Diferente do que a gente tinha aqui. Então, nesse caso, eu tenho aqui, ó, carbono 1, carbono 2. Então, eu tenho aqui no mesmo carbono 2 cloros, porque agora é 1,1 de cloroeteno. Antes a gente tinha o cis 1,2 e o trans 1,2. Aqui a gente não tem cis nem trans. Por quê? Porque essa estrutura não pode ter isomeria geométrica. Por quê? A gente já explicou. Para ter isomeria geométrica, no carbono tem que ter grupos diferentes. No carbono tem que ter grupos diferentes. Esse carbono tem 2 grupos que são iguais. E esse carbono tem 2 grupos que são iguais. Então, aqui não pode ter isomeria geométrica. Embora ele seja isômero desses caras, aí ele é isômero estrutural desses caras aqui, mas ele não é isômero geométrico desses 2 caras aqui. Tá certo? E o que é um isômero mesmo? São compostos que têm a mesma fórmula molecular, mas estruturalmente eles são diferentes. Então aqui é uma isomeria espacial. A isomeria geométrica é uma isomeria espacial. Então eles são isômeros espaciais geométricos, cis e o trans. E aqui eu tenho isômero estrutural. Então esse cara é um isômero estrutural desse aqui. Ele não é espacial. É um isômero plano. Ok? Então é isso que a gente tem aqui. Então aqui eu não tenho isomeria geométrica porque no carbono eu tenho 2 grupos iguais. No carbono eu tenho 2 grupos iguais. Reforçando isso, por quê? Porque na isomeria geométrica, o carbono tem que ter grupos diferentes, o carbono tem que ter grupos que são diferentes. Agora, por exemplo, se eu tenho um composto cíclico, um ciclobutano, por exemplo, o ciclobutano ele
permite que eu tenha isômeros geométricos. Tá? Então aqui estaria indicando que é para frente do plano. Imagina que esses cloros estão saindo do plano da sua tela, eles estão indo na sua direção. Imagina que esses hidrogênios eles estão atrás da sua tela, tá certo? Então, aqui, como esses cloros, ó, imagina que aqui é um carbono, aqui é um carbono. Imagina que nesse carbono ele tem dois grupos diferentes. Imagina que esse carbono tem dois grupos diferentes. Então, por isso que é possível ter isomeria geométrica em compostos cíclicos. Então, aqui eu teria, nesse caso, como os cloros estão para frente, eles estão do mesmo lado, aqui eu tenho a estrutura cis, do jeito que eu desenhei aqui. Tá? Se eu quero desenhar trans, o que eu faço? Eu mando esse hidrogênio aqui para frente e mando cloro lá para trás. Então eu tenho um hidrogênio atrás e um hidrogênio na frente. Eu tenho um cloro atrás e um cloro na frente. Então eles estão em lados opostos. Eles são a forma trans agora. Tá certo? Então é isso que eu acabo tendo nessa posição. E aí lembrando também, outra coisa importante, esse carbono aqui, da ligação dupla, são carbonos sp2. Então a isomeria geométrica na cadeia aberta, na cadeia alifática, ele é sp2. Porém, aqui, nesse ciclobutano, esse carbono aqui, esses carbonos, eles são carbonos do tipo sp3. Tá? Então, eu não posso relacionar isomeria geométrica só com carbono sp2. Por quê? Porque se eu tenho um composto de cadeia fechada, aqui eu tenho um ciclo de cadeia fechada, então, esse carbono aqui, eles são carbonos do tipo sp3, porque o carbono está ligado a 4 átomos. Ó, esse carbono está ligado a esse carbono está ligado a outro carbono aqui, e ainda ele está ligado a um cloro e um hidrogênio. Então, eu estou tendo isomeria geométrica num carbono que está ligado a 4 átomos. Porém, a cadeia é fechada. Então, a isomeria geométrica na cadeia fechada está acontecendo num carbono que é sp3. Mas na cadeia aberta, na cadeia alifática, a isomeria geométrica acontece em carbonos que são do tipo sp2. Tá certo? E aí, respondendo isso que ele pediu para nós, em qual das estruturas, a estrutura é a estrutura da molécula B, justamente por tudo isso que nós comentamos, tá certo? Dessa parte aqui foi um extra que você não precisa colocar lá, foi apenas para justificar, tá certo? Mas pintamos na tabela periódica aí 3 halogênios e respondemos aqui sobre qual das estruturas a molécula A ou a molécula B podia ter isomeria geométrica, e aí a gente justificava falando sobre carbono sp2, sobre a ligação dupla não permitir com que o grupo gire, tá? Rotacione, e aí você falar que o carbono tem dois grupos que são diferentes no carbono 1 e o carbono 2 também tem dois grupos diferentes. Isso permite com que você tenha isomeria geométrica. Então, uma questãozinha da FUVEST bem tranquila, tá? Nessa questãozinha de 2023, bem tranquilinha, perto das outras que eu vou colocar aqui no canal também de 2023, essa daqui foi bem tranquila. Essa semana eu estava conversando com os meus alunos lá no cursinho, estavam justamente comentando sobre as questões de segunda fase de FUVEST, que elas são difíceis, que elas são complicadas. Eu estava tentando convencê-los de que as questões não são difíceis, eu prefiro muito mais fazer as questões de segunda fase do que as de primeira fase, porque elas já são mais diretas. Então, você já vai lá e responde logo de cara, tá certo? Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão. Conseguiriam fazê-la? Espero que muitos comentários digam que conseguiriam fazê-la de forma bem tranquila. E eu vou deixar aqui em cima também uma playlist e um vídeo para vocês continuarem no estudo da química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!